igreja amada do Senhor. Vocês são mais amados do que vocês imaginam, sabia? Deus nos ama tanto, 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 que Ele dá um alimento fresquinho para nós todas as vezes que a gente abre a palavra dEle. É ou não é? E na semana passada a gente esteve aqui com o Julinho pregando com uma mensagem Esperança ou Morte. Na retrasada, o pastor Beto trouxe a palavra Jesus, o pão da vida, na ceia. E lá no YouTube tem todas as mensagens dessa série, Faça Valer a Pena. E eu quero te encorajar, você que não veio domingo passado, entrar, assistir, ouvir, participar daquela pregação, deixar aquele alimento nutrir o seu espírito e entender que nessa série, Deus sempre deu para nós palavras pontuais e do trono para esta igreja. Mas nessa série, as palavras estão vindo assim com uma força muito grande. E eu quero repetir as palavras que estão lá em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Hoje teve um clamor pela igreja brasileira. O que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Amém? Então, nessa noite, a palavra que vai ser ministrada, ela não é um convite. Ela é uma convocação para os fiéis dos últimos tempos. E eu quero pedir que você mantenha sua mente cativa, seu coração ligado no trono. E já quero te convidar a abrir a palavra comigo na carta aos Efésios. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja que estava em Éfeso. Efésios 5, nós vamos ler 14 e 15. Eu vou pedir, por gentileza, a projeção na NVI para mim, por favor. Enquanto os amados abrem a palavra do Senhor, o tema também daqui a pouquinho, depois da palavra já pode projetar. O tema é quando o despertador toca. Nessa noite nós temos um despertador que vai tocar no nosso espírito. E quem aqui gosta de despertador de manhã? Ah, mas o despertador do céu vocês vão gostar, em nome de Jesus. E uma hora tem que levantar, né? Não adianta pôr no soneca não, vai ter que levantar. Então vamos ler a palavra do Senhor. É uma carta muito pontual, com conselhos especiais, espirituais para todos nós. Para a gente entender, o apóstolo Paulo está falando aqui, para a gente ser luz, luz e não trevas. Nós vamos ser sempre da luz. O povo de Deus é o povo da luz e não das trevas. Então, antes da gente ler, eu quero dizer que o apóstolo Paulo, ele vai ser o instrumento já usado há muitos anos, vai ser usado nessa noite como um despertador para o meu e para o teu coração. Então, põe a mãozinha assim no coração e fala assim: Senhor, desperta o meu coração nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. A palavra está quentinha, ó. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Vamos ler o 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Aí eu peguei uma linguagem de hoje, não precisa projetar não, só vou ler para a igreja. Você que está dormindo, acorde. Levante-se da morte e Cristo o iluminará. Pai, nós estamos aqui para ser levantados por Ti, na Tua palavra, no Teu amor, no Teu conserto sobre nós. E eu sei, meu Deus, que há ouvidos aqui para ouvir nessa noite, a começar pelo meu. E eu peço, Pai, que o Senhor repreenda toda a distração. O Senhor já está falando desde o início deste culto. O Senhor está falando desde a abertura, os louvores, a oferta. O Senhor já está falando conosco. Então nos dê sabedoria para manter essa palavra viva dentro de nós. Não deixa o coração se fechar. Deixa um coração leve e aberto para o Senhor trabalhar. Em nome de Jesus. Amém? O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta. E ele direciona aos irmãos fiéis da igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade idólatra. Tinha um templo de uma deusa chamada Diana, que era muito cultuada. Era uma cidade polo de vai e vem de pessoas. Nessa cidade também tinha muito ocultismo, magia, misticismo. O povo era místico. E Paulo ficou, antes de ser preso, por 3 anos,
preparando o povo de Deus, ensinando a palavra de Deus, ensinando o evangelho para este povo da igreja de Éfeso. E aí Paulo ele começa a abordar então o conteúdo da carta. A carta inteira é linda, nós estamos só no 5, 14 e 15 nessa noite. Mas as cartas de Paulo todas são maravilhosas. Ele aborda um conteúdo com questões muito sérias para uma vida cristã que faça valer a pena. Uma vida cristã digna. Ele faz um alerta aos cristãos, para todos nós, sobre o quê? Doutrinas contrárias que estão invadindo a nossa casa, a nossa mente, o nosso coração, e doutrinas contrárias que muitas vezes não invadem a nossa casa, é nós que vamos atrás. Amém? Estão comigo? Paulo também fala de fortalecer a fé, fala sobre a superioridade de Cristo, que Cristo é superior a tudo, e ele fala principalmente aqui de abandonar as coisas do mundo que nos seduzem. Ele estava falando isso com esse povo da igreja por causa de tudo que enredava aquelas pessoas que já estavam na luz, mas que por um descuido poderia voltar para as trevas. Então Paulo faz esse alerta. Ele age então como o quê? Como um despertador que toca. E toca nessa noite no nosso espiritual. Então eu quero que você, toda vez que falar de Paulo aqui nessa noite, na unção do Espírito, você lembre desse despertador tocando aí dentro do seu coração. E dizendo: desperta, ó tu que dormes. Se levanta de dentre os mortos, que Cristo te iluminará. Amém? Grava isso aí no teu coração. Você conhece pessoas que são despertadores na sua vida? Eu conheço. Eu tenho várias pessoas que são despertadores na minha vida. Pessoas que te dão toques que você precisa acordar, que você está dormindo. Você tem essa pessoa? Você conhece alguém assim? Ah, sim, gente, muitas. Muitas pessoas que dão toques para nós. É que às vezes a gente está com o coração tão endurecido que a gente não escuta. Muitas vezes a gente acha que só o que a gente pensa está correto. Mas lá da época dos profetas, lá atrás, os profetas, eles já falavam. Eles já eram esses despertadores. Eles falavam para o povo: desperta, vocês estão se afastando de Deus. Preste atenção ao povo de Israel. Vocês estão longe do Senhor. E cada vez os profetas falavam mais alto, como despertador, tocando mesmo, alertando. Depois, em Jesus, vem João Batista. João Batista, despertador, que apontava o caminho de Cristo, ele preparava o caminho de Cristo, e ele falava para quem tivesse ouvidos para ouvir: olha, eis ali o Cordeiro de Deus, olha ele lá, ele é que tira o pecado do mundo. Ele estava funcionando como esse despertador, e há despertadores até hoje tentando nos acordar de uma sonolência, não o sono do descanso. Não estou falando desse sono. O sono que a Bíblia está trazendo para nós nessa noite é um sono espiritual. E é urgente nós sairmos do lugar de dormência espiritual. Fiéis da última hora, dos últimos tempos, nós precisamos despertar do desânimo, da apatia, da mornidão, da desatenção das palavras que nós ouvimos ou que nós estudamos no nosso devocional todos os dias. É hora de reagir. É isso que Paulo está dizendo. É hora de ter uma reação ao som do despertador divino. Nós estamos tendo nessa noite a oportunidade do nosso espírito receber esse toque do despertador do céu, para que a gente acorde. Mas essa palavra é para mim? Não sei, o Espírito Santo é que vai fazer esse trabalho, porque para mim, eu sei que é. Porque tem muitas áreas que eu ainda preciso despertar. Então não deixe esfriar o fogo do primeiro amor. O fogo de Deus no seu coração. Colocar lenha nesse coração é com você. É você que espanta o sono espiritual e limpa aquelas cinzas de coisas que já passaram e começa a deixar lenhas novas para queimar teu combustível de adoração, de amor a Deus. É tempo de clamar, igreja. Clamar por Ele, por mais fogo dentro de nós. Nós precisamos de mais fogo da presença. Eu não estou falando de um fogo de rodopio, de se sentir em culto, não é disso. Embora isso seja muito bom, é gostoso.
mas eu estou falando de um fogo que a gente não deixa se apagar, um fogo que é um amor que incendeia dentro de nós. Não é por causa de movimento ou de gritos mais altos no culto, não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando de um coração que se inclina para esse fogo presente, esse fogo avassalador que nos queima todos os dias, se a gente permitir que ele queime, e uma lenha nova é colocada no altar do nosso coração. Então nessa noite, eu venho também como um despertador de Deus para a tua vida. Você que tem que dizer esse não para a apatia que quer te segurar para as coisas de Deus. Dizer não também para a mornidão. Julinho falou aqui no domingo sobre a mornidão. Isso tem tomado conta de muitos cristãos fiéis, gente. Dizer não também a não se acostumar com o culto. Nós não devemos nos acostumar com o culto, com a palavra. A gente tem que sempre querer mais. Mas essa unção de hoje é boa, maravilhosa, a unção de domingo maravilhosa, mas Deus renova, e eu tenho que ter sempre essa vontade de ter essa lenha queimando para essa unção vir sobre mim. Diga não também a faltar no seja ele qual for. Você está fazendo uma escolha, você quer lenha queimando, mas na hora de escolher o que precisa escolher, eu não escolho, eu escolho o que minha carne está querendo. Então diga não essa noite a vir para o culto ou para as atividades, os compromissos com Deus, que nós temos compromissos com Deus. Não é com o homem não, nosso compromisso, amados. Nosso compromisso é com Deus, com as coisas de Deus. Diga não a sair da sua casa, se preparar para um culto para chegar aqui arrastando sandália, arrastando chinelo, com uma força que deixou não sei onde. Que Deus que nós servimos? Que lenha é essa que está pegando fogo? Que eu vou para a casa de Deus me arrastando? O Senhor está falando nessa noite, diga não à tua falta de interesse, que muitas vezes tem roubado a adoração da tua boca. Diga não para essa apatia, para as coisas de Deus, para as coisas que acontecem na sua igreja. Esta é a sua igreja. Essa é a sua igreja local, que precisa da tua presença, mas mais da presença do Senhor Jesus sobre nós. Que precisa dos teus dízimos e ofertas, mas lembre-se, você não devolve para homem, você devolve para Deus. Tudo que nós fazemos num culto, culto é entrega, culto é doação. Então, valorize, tenha interesse pelas coisas da sua igreja. Se a sua igreja não está do jeito que você quer, seja a resolução do problema. Entra, se engaja, faça acontecer. Nessa noite, diga não a esse sono espiritual que está te levando a um sono eterno. Só que esse sono espiritual que Paulo está alertando aqui, ele traz perigos, que nós vamos falar sobre esses perigos. Sabe, queridos, o conforto de nós fazermos só o que a gente gosta e o que dá prazer é muito perigoso. Hoje eu estou cansado, não quero ir. É o dia que talvez Deus vai derramar sobre a tua vida numa área que exatamente você está precisando. Vai te libertar de algo. E esse perigo que eu estou dizendo aqui, da gente fazer só o que gosta, porque é confortável, é bom para a alma, está muito próximo do esfriamento. E o que a Bíblia diz? Que o final dos tempos seria marcado pelo quê? Esfriamento espiritual e apostasia, o abandono da fé. Então Deus está derramando sobre nós aqui o amor dele com essa palavra. Todo despertador, meus queridos, ele vai nos levantar, mais cedo ou mais tarde. Toda palavra que vem para despertar a nossa alma, mais cedo ou mais tarde, ela vai te fazer levantar. E Paulo disse, levanta-te do meio dos mortos. Sabe o que ele estava falando? Fica aí andando com gente que não tem compromisso com Deus, que não vive o evangelho verdadeiro, que é rebelde, que é feiticeiro, que você vai ver para onde você vai. Anda com esse tipo de pessoa. Esse levanta-te do meio dos mortos aqui, está falando de gente que já abandonou a fé faz muito tempo, que já esfriou espiritualmente e que não quer mais saber das coisas de Deus. Tem pessoas que querem só promover o seu próprio nome, mas o nome que é promovido é o nome que nós cantamos aqui nessa noite. O nome do Senhor é poderoso. Então, esse levanta-te do meio dos mortos que Paulo está dizendo, é o se posicionar, se posiciona como um cristão de verdade. E quem é esse cristão de verdade? É aquele que sai da estagnação, da dormência, que não está prestando atenção, que está sendo envolvido por mentiras, por falsos ensinos. O despertador, ele pode tocar na sua vida. E ele está tocando, desde Moisés.
Moisés tocou o despertador para aquele povo de Israel, povo rebelde, obstinado, se levantava contra a autoridade, fazia coisas terríveis, não queria obedecer um homem que estava ali na direção de Deus. Moisés falava com aquele povo, ia lá, intercedia, falava com Deus, voltava, dava direção. Os profetas ouviam Deus, estavam ali tentando despertar o povo. Aí vem Jesus, o despertador da nossa alma, que salva a nossa alma. Também falou para muitos que não deram ouvidos, e até hoje tem gente que não dá ouvidos a Ele. Os apóstolos foram preparados para ser despertador. Você está sendo preparado dia a dia com a palavra de Deus para ser um despertador na vida de outras pessoas. Os seus pastores são despertadores na tua vida. Isso quando considera, né? Depende, tem dois extremos aí. Se você considera, o teu pastor vai ser realmente um despertador na sua vida, ele vai te falar. Agora, se você não considera, não tem como o pastor fazer o trim, acorda. Não tem como. Os seus líderes, quem tem ministério, sabe muito bem que o líder está à frente para te dar a direção. Mas Paulo está dizendo assim, mas levantar não é comigo. Eu faço a chamada, desperta tu que dormes. Levantar é com cada um de nós. Levantar é você viver a palavra que você tem aprendido, seja na igreja, seja na sua casa. Sabe quando aquele assunto que não convém está acontecendo? Você precisa ser a luz que chegou. Você precisa ser esse referencial. É manifestar o reino de Deus. Isso é com a gente. Isso é levantar. Isso é pessoal. Não tem como eu fazer por ninguém. E o Espírito Santo tenta. Mas a gente muitas vezes por rebeldia acaba fazendo e não escuta o Espírito Santo. Paulo então ele abre a boca. E ele age como um despertador tocando. Onde que ele está tocando? No nosso espírito. Porque a alma trata a Bíblia trata o quê? O espírito. Então nessa noite, o teu espírito, o meu espírito está sendo tocado. Por essa chamada, essa convocação. Eu disse para vocês que a palavra não era um convite. É uma convocação para a última hora. Ele disse, desperta, tu que dormes, levanta-te do meio dos mortos, e Cristo resplandecerá. Sai do meio desse povo que está te enredando, que a luz do Senhor vai brilhar sobre a tua vida. Sai daquele grupo que está te perturbando, falando coisas que estão te levando para longe de Deus. Sabe aqueles grupinhos de WhatsApp? Sabe aqueles grupinhos de trabalho? Sai daquilo se está te fazendo mal. Preste atenção. Essa semana atendi um casamento quase acabado por isso. Marido num grupo de WhatsApp, a mulher descontente com a situação, quase pedindo o divórcio. Eu falei, o que teu marido está fazendo nesse grupo? Não tem necessidade dele estar nesse grupo. E lembra bem, minha querida, quem tem aliança com você é o teu marido. Não é a pessoa que está lá mandando mensagens estranhas para ele. Então, é isso que Deus está falando para nós. A gente precisa sair do meio dos mortos, daqueles que querem nos levar também para a sonolência profunda, e deixar Cristo realmente resplandecer sobre nós. E queridos, há muitos perigos no sono espiritual. Por isso que Paulo está aqui, alertando. Que tipo de perigos são esses? Quem dorme não percebe esses perigos. Quem está dormindo não sabe que esse perigo está chegando. O maior perigo de todos é a ausência da fé. Quando você entra num sono profundo espiritual, você começa a não ter mais fé. E a palavra de domingo foi, esperança ou morte? Julinha trouxe essa mensagem, esperança ou morte? Esperança é para quem está acordado, para quem tem fé. Uma pessoa que está morta espiritualmente, dormindo espiritualmente, ela jamais vai ter esperança, ela já fez a escolha dela. Então vamos prestar atenção, quem está acordado, ligado na vida com Cristo, exatamente escolhe a esperança. E eu quero dizer para vocês, o sono espiritual, ele é letal. Letal mata. Sim, o apóstolo Paulo, meus queridos, ele estava aqui despertando aquela mesma igreja, lembra? Aquela mesma igreja de Apocalipse, que Jesus disse para ela assim, você faz tudo certinho, igreja de Éfeso. A mesma igreja, você faz tudo certinho, você cumpre os rituais, você entrega tudo certinho, porém, teu ritual é vazio. Eu quero que você volte ao primeiro amor.
Não faça as coisas porque o homem está te cobrando, porque você tem uma responsabilidade, porque você tem um ministério. Não faça as coisas com amor a Jesus. Tudo que nós fizermos, essa reunião aqui é por Ele e para Ele. Nós nos arrumamos na nossa casa para vir por Ele e para Ele. Então veja bem, o que Ele disse para essa igreja? Vocês abandonaram o primeiro amor, volta. Jesus diz assim: se arrependa e pratique as obras que você praticava no princípio. Ou seja, eles estavam fazendo as coisas na igreja, mas com os rituais vazios, religiosos, só estavam cumprindo o protocolo. E o que é voltar a esse princípio? Você lembra do início da sua conversão, quando você tinha mais fervor para orar, você tinha mais fervor para o culto? Você lembra como era a sua busca? Quando você começou, quando você fez o seu primeiro encontro com Jesus, que você sentiu aquele amor avassalador, você lembra disso? Como era a tua obediência aos teus líderes, aos teus pastores? Como era? Como era a tua entrega de coração? Como era a tua devoção? Faz uma retrospectiva. A igreja de Éfeso, ela tinha aprendido o evangelho assim como a gente, mas estava vivendo friamente, sem entusiasmo. E o apóstolo Paulo, ele vê o mesmo perigo, meus amados, hoje, rondando a igreja. E não estou falando só ser bebida, não, estou falando das igrejas. O mesmo perigo está aí. Que perigo é esse também? O perigo dos falsos ensinos e da autocrença. Autocrença é o que eu penso. Eu acho que está certo, não tem nada a ver fazer isso aqui. Qual o problema? Cuidado com a autocrença. Quando a gente está dormente, a gente acha que a gente está pensando da forma correta. E os falsos ensinos? Está cheio de falsos ensinos por aí. Se você não quer ficar um cristão confuso, firma a tua cabeça na igreja que você congrega. Firma a tua cabeça onde você conhece a doutrina da tua igreja. O Senhor está falando isso claramente para nós, com esse perigo que ronda. E esse perigo ronda muitas pessoas. Muitas pessoas estão se perdendo na caminhada porque ficam confusas. E poucas igrejas pregam isso, sabe por quê? Porque elas querem número no banco. Não está preocupada com a tua vida espiritual. Tem muitas igrejas assim hoje, que elas estão preocupadas com o número, a quantidade. Quantas pessoas tem na igreja? Então, presta atenção, esses falsos ensinos, eles trazem um mal para nós. E aí, tem aquelas orações, né, que falam, o espírito de engano. O espírito de engano está em quem ouve coisa que não deve ouvir. Esse é o verdadeiro espírito de engano. Quando eu leio a palavra e eu quero crer naquilo que eu estou pensando, na minha autocrença. Ou vem um profeta do inferno, fala um monte de absurdo para a tua vida, porque não é profeta de Deus. Profeta de Deus fala coisas de Deus. E aí a pessoa cai naquela. Quantos já caíram? Quantos já deixaram a casa de Deus porque as promessas veio de um profeta mentiroso? Existem degraus para a gente subir, mas existem degraus para a gente descer também, degraus de derrota, igreja. Primeiro degrau da derrota é o comodismo. Comodismo que o cristão entra quando ele está na sonolência espiritual. Que comodismo é esse? Se der eu vou. Não sei, se der eu vou participar dessa reunião de oração. Se der eu vou fazer esse jejum. Se der eu leio lá os capítulos que os jovens estão lendo. Não sei nem que capítulo que eles estão em Provérbios, né, Julinho? Se der eu faço. E a mesmice, sempre igual, sempre do mesmo jeito. Vai descendo o degrau, vem a apatia, nada tá bom. Nada tá bom, tudo irrita essa pessoa. Depois da apatia, ela vai se distanciando. Era o primeiro a chegar no culto, agora é o último. Chega nos 5 minutos para iniciar. Era quem fazia tudo o que precisasse, mas agora já não faz mais, porque ela se distanciou. A dormência, quando entra nesse estágio, nesse degrau, tanto faz. Tanto faz, o que fizer para mim tá bom. E aí vem o esfriamento. Veja que vai descendo. O esfriamento é que você não é mais como era antes. Reveja a sua vida. Reveja onde foi que você caiu no processo da tua conversão e volta. Se arrepende, o Senhor Jesus está falando. Eu quero voltar ao primeiro amor, Senhor. E por último vem o abandono da fé.
que são aquelas pessoas que saem da igreja e que nunca mais colocam o pé numa igreja evangélica. E sabe o que é pior? Desses que abandonam a fé, que é o último degrau lá, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de envolvimento, não quero mais saber de palavra, não quero mais ler a Bíblia, não quero mais orar, não quero mais ir para o monte, não quero fazer nada. É que essas pessoas, elas têm um poder de persuasão demoníaco, que ela consegue falar tanto na cabeça daquele que está firme, que ela traz a sonolência espiritual dela para essa pessoa. Ela sai e ainda quer tirar quem está firme. Então, quero lembrar os irmãos, o culto, nosso culto, o culto que a gente presta a Deus, não é só aqui na igreja, o nosso culto é a semana inteira. Então, olha esses degraus da derrota. Se você não está pisando em algum, para poder consertar isso. Culto é para a gente entregar. Culto não é para vocês ficar sentindo, eu senti, hoje a palavra foi benção, hoje a palavra foi ruim, hoje a música não gostei. Não é isso que a palavra está dizendo para nós. O culto a Deus é para a gente entregar. O culto a Deus não é para a gente assistir. Quem assiste culto? Culto é para participar, nós somos igreja. Nós temos que participar do culto. E o que a gente vê nesses últimos tempos? Que os prazeres da carne estão afastando a vida dos fiéis. Por que fiéis? Porque quem está na igreja está afastando do santo e do sagrado. Infelizmente. E tem muitas pessoas cristãs que estão vivendo de uma forma como se Jesus jamais fosse voltar. Como se Jesus não tivesse essa promessa. Outro perigo que a gente vê com a dormência, o sono espiritual, é a apatia e a desatenção com as coisas de Deus. Esse distanciamento, presta atenção, gente, esse distanciamento, apatia e desatenção vai interferir na sua vida, não só na igreja, mas fora da igreja. Você vai dormir na vida. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vem para a igreja, você lê a palavra, você escuta uma mensagem, você vive princípios, você alinha rotas, você ajusta a sua vida. Mas uma pessoa que está apática e desatenta, ela vai deixar de viver princípios. E aí o risco é como se fosse um motorista de um caminhão numa BR, está ali, o Luiz não está aqui hoje para falar para nós. Mas se o motorista dormir no volante, o que acontece? Tragédia. Então não durma na sua vida. Não é só no espiritual, não durma na sua vida. Sabe por quê? Há áreas da vida de muitas pessoas que estão indo para a UTI. E a UTI é um lugar de tratamento intensivo. Muita gente morre na UTI, não é, Fabrício? Muita gente morre na UTI, está indo para lá para ser cuidado, mas tem gente que não consegue sair de lá, porque UTI é para quem está grave, e tem áreas que estão morrendo por desatenção, morrendo por desinteresse, áreas da nossa vida que estão totalmente necessitadas, carecidas da misericórdia divina. Estão se distraindo com os banquetes do mundo. E como esse mundo oferece banquetes para nós, gente. É só descuidar um pouquinho, que a gente entra na dormência espiritual, e aí a gente começa a perder várias coisas por desatenção. A gente entra nos degraus das perdas, perdendo por desatenção. Lembra? Sono espiritual é letal. Ele mata. E por que tem áreas de pessoas que estão entrando na UTI? Está grave, precisa urgente de tratamento. Por desleixo. Desleixou, descuidou, se acomodou. A família entra em crise, o casamento já está lá a caminho da UTI, a saúde está abalada por vícios muitas vezes, não corrigidos, não abandonados, está indo para a UTI. Ministério, tem gente com ministério na UTI, casa desorganizada, bagunçada, e achando que o Espírito Santo opera no meio da bagunça, não opera. Finanças em dificuldade, está indo para a UTI. Educação de filhos, nem se fala, nesses últimos tempos, né? A tela tem educado muitos filhos, o celular tem educado muitos filhos, o profissional está abalado, não consegue firmar no seu profissional, está indo para a UTI. E o pior de todos, os exercícios espirituais. Sabe quais são os exercícios espirituais? Jejum,
oração, meditação, né, que é a reflexão na palavra de Deus, a gente está deixando de lado. E a Bíblia diz que os exercícios espirituais, eles são de grande valor na vida do cristão. Não pode perder isso. Vocês lembram de Sansão? Sansão tinha um chamado, ele era juiz em Israel, mas ele também fez o chamado dele para UTI, só que não deu tempo mais de corrigir. Sansão dormiu no colo do inimigo, ele dormiu num colo cheiroso, macio, nas pernas de Dalila. Diabão veio bonito para ele. O diabo vem bonito para a gente, nos seduz, envolve. A sedução de Dalila, ele dorme e ela entrega Sansão nas mãos do adversário. Sansão ganhou o que com esse relacionamento? Me diga. Não ouviu a mãe, não ouviu o pai, não ouviu Deus. O chamado dele foi para a UTI. Deixou de ser juiz. Sabe o que ele passou a ser? Depois que ele foi para a mão dos adversários, ele passou a ser o bobo da corte. Ele que distraía todo o exército inimigo. Por quê? Porque dormiu. Dormiu onde? No colo do inimigo. O que Sansão ganhou? Ganhou a lona, o nocaute, a derrota. Ele dormiu quando deveria estar acordado, cumprindo o chamado que Deus deu para ele de ser juiz em Israel. Mas também há o perigo do sono espiritual, que muita gente já está vivendo esse, que são as perdas. Perda da comunhão, porque uma pessoa que dorme espiritualmente, ela está longe da comunhão com Deus, e ela não quer saber de comunhão com as pessoas que congregam com ela, os irmãos de fé. Ela se torna uma presa fácil para Satanás, e ela perde também o propósito e a direção de vida. Estar ligada em Deus, estar com a chama do primeiro amor acesa na vida dela. Vou contar uma experiência minha para vocês de sala, de aula. Eu trabalho com crianças pequenas e eu sempre usei a tática até para poupar a garganta, porque eu não posso ficar gritando, não tem como ficar gritando. E numa sala com 25, 30 alunos, quem já entrou sabe muito bem como é o burburinho de uma sala de aula com muitas crianças, não é, Genevieve? A gente fica quase doido porque a voz deles é muito alta. E aí eu usava uma técnica do interruptor desligado. É uma técnica que eu uso ainda, né, quando precisa, de apagar a luz da sala de aula, quando os alunos estão muito agitados, mas também quando eles estão apáticos, sem prestar atenção em nada, está desligado, está distraído. A explicação. Então, eu dou um clique no interruptor e apaga a luz. E eles assustam, porque o ambiente muda. Estava clarinho, de repente eles se assustam, porque ficou tudo escuro. Só que é uma forma deles pararem para ouvir, fazer silêncio, e eu dar a orientação para eles que precisam. Esperando, o que ela vai falar? Vamos prestar atenção. Porque algo saiu do normal. Foi minha aluna no pré o primeiro ano, né, Isa? Não apagava o interruptor? Quantas vezes você ficava com o olhinho lá brilhando para eu poder falar? Então, assim, Deus, Ele faz isso com a gente também. Só que antes de eu falar isso para vocês, eu quero escuro. É preciso ficar escuro, escurecer tudo, ficar em trevas. Para que a gente saia da apatia e preste atenção no que é verdade, no que é real, no que não é ilusão. Será? Será que a gente precisa? Porque Deus, Ele também apaga o interruptor da vida. Deus tem um interruptor nosso da vida. E se for necessário, para chamar a nossa atenção, se for necessário, para chamar a nossa atenção em algo que a gente está apático, desatento, inimigo, Ele apaga o interruptor para a gente, ó, se liga, tem algo precisando mudar na tua vida, precisando despertar. Áreas da nossa
Precisa ir para a UTI para a gente mudar a postura? Não, não precisa. É só a gente entender o que é que Deus está falando. Em que área eu preciso do socorro? Estado grave. Nós temos urgência, estou finalizando. Nos nossos dias atuais, nós temos a urgência de acordar e de levantar, de despertar. E como diria o Faustão, né? Agora mais do que nunca a gente precisa dessa urgência de Jesus nas nossas vidas. Que a palavra está dizendo isso para nós, porque está escrito que nos últimos tempos a coisa vai apertar tanto, que vai ter muita apostasia, abandono da fé. Ou seja, vamos dormir espiritualmente? Não. Quem está sendo alertado por essa palavra, pelo despertador divino, não vai dormir, vai ficar acordado, vai ver a volta de Jesus, não vai ter pacto com as trevas, vai estar ligado com o Cordeiro que venceu, amém? E a gente precisa despertar. Mas despertar o quê, pastora? O nosso amor por Ele. A Isa abriu aqui a mensagem de hoje, o culto, dizendo: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma e teu entendimento. É isso. Como é que eu volto ao primeiro amor? O fogo do início. Aquela paixão que você deixou muitas vezes se perder, porque ficou ouvindo gente que não precisava, porque andou com gente que não precisava ter andado, porque escolheu sentar em mesas que Deus nunca falou para você estar. Então, o fogo do início, tem gente que joga água no nosso fogo. Presta atenção, tem gente que joga água. Nós é que precisamos cuidar. Peça para o teu coração queimar, como queimava no início. O profeta Joel diz assim na palavra dele: rasga o seu coração, não as suas vestes. Não adianta mostrar a espiritualidade aqui. Atitude de crente. Rasga com atitude de devoção ao teu Deus. Como que eu volto ao primeiro amor? Rasga o coração. Faça um autoexame. Autoexame não é examinar o outro, é se examinar. Reconheça as áreas que estão indo para a UTI. E aí você vai procurar o caminho de mudança, com a ajuda do Espírito Santo, buscando mais dele, mais da presença dele, refletindo sobre a sua caminhada com Cristo. Reflete como é que está a sua caminhada com Cristo, onde você tem ido, com quem você tem sentado. Quem está precisando de conserto em alguma área aí, tem pastores para atender aqui na igreja. Senta, conversa, expõe, trata o problema. Trata aquilo que precisa ser tratado. E se de fato Deus ocupa o primeiro lugar na tua vida, se Ele é o rei do teu coração, então eu volto ao primeiro amor, fazendo essa análise. Primeiro eu tenho que ver meu coração, se eu estou rasgando só minhas vestes, aquilo que está externo, fazendo um autoexame, reconhecer, porque orgulhosos não reconhecem que estão errados, não reconhece. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo, que deixa se quebrar e se quebrantar na presença de Deus, é como um vaso na mão do oleiro, que às vezes se desfaz, mas ele coloca as digitais dele lá, faz novamente, fala: filho, filho, eu quero você assim. Mudança. Busque mais do Senhor, se envolva nas coisas de Deus e faça uma reflexão sobre a tua caminhada. A sua caminhada cristã, como está? Como está a sua caminhada? Agora, para ele entrar no mais profundo. E se de fato Ele é o número 1 da sua vida, do seu coração. Curva sua cabeça um instante. Antes de começar uma canção, faça uma análise aí. Começa a pensar como era no início. O quanto
você tinha interesse nas coisas de Deus. Quando a opinião ou o conselho de pessoas que caminham com Deus verdadeiramente fazia diferença na tua vida. Faça um autoexame. Deixa o Espírito Santo ir te guiando nesse momento. Comece a refletir se em tudo que você faz na sua caminhada com Cristo, Jesus é o primeiro. Nós vamos orar. Tem esse momento com o Espírito Santo, enquanto a Isa e o Julinho ministram uma canção. Deixa ele falar aí. Deixa ele falar com você. Que áreas estão precisando de tratamento hoje? Que áreas precisam de um cuidado? Porque estão indo para a UTI, porque estão em estado grave. Acorda da mão de pessoas que querem te enredar. Acorda de colocar os teus pés em lugares que Deus não te mandou ir. Acorda daquela mesa que não traz nada de bom para você. Quando você se junta com aquela pessoa, nada de bom acontece. As conversas não são as conversas, cânticos, salmos, não. Deixa o Espírito Santo te levar. Rasga o teu coração nessa noite. Rasga o teu coração. Arde em mim e muda o meu viver. Jesus. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Eu sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, no coração esquecido. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Coloque sua mão sobre o coração. Porque desse coração procedem as fontes de vida. Senhor, nessa noite, nós queremos repreender, Pai,
toda apatia, todo desleixo, toda desatenção com as tuas coisas, Senhor. Queremos repreender, Pai, toda dormência, esse sono, Pai, espiritual que tem muitas vezes tentado enredar o povo de Deus. Há um despertador do céu tocando nessa hora. Há um despertador dizendo: acorda. Acorda do meio dos mortos. Venha que eu te levanto. Vem para a luz. Você foi formado para ser da luz e não das trevas. Jesus é o número 1. Ele deve ser o topo do nosso coração, da nossa lista de prioridades. A nossa vida sem Jesus é fadada a um sono de morte, e morte sem esperança nenhuma. Há um despertador do céu tocando na sua vida hoje. Vai, Senhor, acordando, vai nos despertando, Jesus. A palavra diz: levanta-te, levanta-te para fazer a tua parte. Dê força ao teu povo, dê sabedoria, Senhor, dê estratégias. O Senhor está dizendo nessa noite: prioriza aquilo que é mais importante na tua vida. Antes de qualquer coisa, amada igreja, é o Senhor. Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Senhor, conserta as áreas que estão doentes, Pai. Cura, Senhor, relacionamentos. Cura feridas, Pai, internas. Nós rasgamos o nosso coração na Tua presença nessa noite. Deus querido, Deus amado, venha nos livrando dos perigos dessa sonolência. Pai, nos livra, Pai. Nos livra de todo o mal. Vem guardando esta igreja. Vem guardando as lideranças, Senhor. Vem guardando os jovens, adolescentes, crianças, famílias. Vem guardando, Senhor, de lobos devoradores. Vem guardando dos falsos ensinos, de doutrinas que não condizem, Pai, com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Livra, Pai. Eu oro, Pai, nessa noite, para que Cristo ilumine o nosso viver. O apóstolo Paulo disse: Cristo te iluminará, resplandecerá sobre ti. Resplandeça a tua luz, Senhor. Afugenta todo o principado de treva que quer se levantar, Pai. Coloca as trevas no devido lugar. E que nós nessa igreja, Pai, sejamos um rebanho tão fortalecido no teu alimento, Pai, que nós não queremos outra água nem outra comida, a não ser a que o Senhor dá para nós. Que a gente possa consumir um alimento fresco, Pai. Águas limpas e cristalinas. Que a nossa vida não seja, Pai, levada como vento, como palha, que vai para onde o vento leva, mas não tem direção. Não nos deixe, Senhor, dormir no colo do inimigo, entrar numa sonolência de perder o chamado que o Senhor nos confiou. Desperta a igreja, Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor tem dito nos últimos tempos. Que o amor de muitos se esfriaria. Não deixe esse amor se esfriar. Acende o fogo no nosso coração, Senhor. Acende o fogo, a chama viva em nós. Resplandece o teu fogo sobre nós, a luz, Pai, da tua presença. O fogo do teu Espírito. Porque, Senhor, um cristão acordado e posicionado brilha nas trevas. Ele é o brilho, Pai, porque ele tem o Senhor. Então nos posiciona, nos acorda, Senhor. Nos acorda para a vida. Nos acorda para a verdade revelada do teu Espírito. Eu oro nessa noite para que essa igreja, Pai, cada vida seja guardada pelo teu amor e pela luz da tua presença, em nome de Jesus, amém.